Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Vou te convidar nesse momento para que você fique de pé, para junto louvarmos ao Senhor. Agradecer a bondade de Deus, porque estamos aqui vivos, com saúde, podendo adorar e bendizer o nome de Jesus. Para isso que nós existimos, para glorificar o nome do nosso Pai. Isso é um privilégio. Amém. Glória a Deus. A ti bendirei para sempre, em ti confiarei sempre. A ti bendirei para sempre, em ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés sobre a rocha firmarei. Não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Só homens. Não há outra que eu ame. Tu és tudo que eu desejo. Eu me alegro em ti, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Vamos mais uma vez, vamos lá, vai bem bonito ao Senhor. A ti bendirei para sempre, em ti confiarei, Senhor. Eu não terei o que ter medo. Meus pés sobre a rocha firmarei. Não me abalarei, e do
Pai querido e amado, nesse momento, Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso protetor, o Senhor é o nosso libertador, o Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é a nossa torre forte. Obrigado, Senhor, porque nós somos seus servos, somos seus filhos, e hoje podemos estar aqui, Senhor, essa noite, juntos como igreja, louvando e adorando ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a agradar ao Senhor, nos ajuda a viver de forma que o teu nome seja glorificado, Pai. Abençoa a tua igreja, que haja de fato, de verdade, comunhão entre a gente. Que a gente possa de fato viver, ser a igreja que o Senhor projetou para que sejamos. Abençoa cada irmão, abençoa cada família aqui representada, Senhor. Pedimos ao Senhor mais uma vez que abençoe os nossos familiares, que o Senhor nos ajude a ser canal de bênção na vida dos nossos, Pai. E aqueles que ainda, Senhor, não entregaram a vida ao Senhor, nós pedimos ao Senhor, convence, Pai, os nossos familiares, os nossos amigos, faz a obra que só o Espírito do Senhor pode fazer, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós estamos aqui porque cremos que o Senhor está aqui. O Senhor aqui é o principal, é o único que deve ser adorado e engrandecido. E nos sentimos honrados, Pai, porque mesmo assim, pecadores, não merecedores, o Senhor nos ouve e aceita o nosso louvor. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora louvar o Senhor, que diz: quando tudo diz que não, a voz do Senhor nos encoraja a prosseguir. Só que nós vamos cantar com alegria, irmãos. Pelo número que nós temos aqui, dá para a gente cantar melhor. O Ministério de Louvor não faz uma apresentação, o Ministério de Louvor conduz, ajuda os irmãos, a gente canta junto. Então aproveita esse momento para louvar o Senhor, faça isso com alegria, amém? Eu sei que está todo mundo tem uma parte sem cansar, a gente veio de um encontro, existe ali um desgaste, mas vamos louvar o Senhor com alegria. O Senhor é o Deus que renova as forças. Venha em mim.
Vamos nesse momento louvar o Senhor. Uma música que diz que só Jesus pode remover montanhas e ter poder para salvar. Foi a música tema aí do nosso encontro. E a gente, como forma de gratidão, vai louvar mais uma vez e reforçar essa verdade aqui em nosso meio. Nós servimos a um Deus que pode salvar, libertar, curar as pessoas. E a igreja de Jesus está aqui para isso, para anunciar Jesus até que Ele volte. É um privilégio nosso que Jesus deu à sua igreja. Então nós vamos cantar com bastante alegria nessa verdade, reconhecendo que as pessoas precisam de um amor que é perfeito, de perdão, de compaixão, de graça, de esperança. E tudo isso nós encontramos somente em Jesus. Amém? Amém. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação.
nesse momento agradecer a Deus, né? Mais uma vez, pela presença de todos os irmãos aqui, né? Pela presença ali da nossa irmã Etna e o seu marido, esqueci o nome agora, Gustavo. Sejam muito bem-vindos, viu? Para a gente é uma alegria tê-los aqui. E mais uma vez a nossa pastora Val aqui também, que hoje trará a palavra, né? Vinda aí do céu para abençoar as nossas vidas. Seja muito bem-vinda também, viu, Helena, que passou um tempo fora, né? Não estava muito bem de saúde. Para a gente é uma alegria te ver aqui, viu, minha irmã? Glória a Deus, o momento dos avisos. Graça e paz a todos, boa noite. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos na casa de Deus. E o aviso é que quarta-feira estaremos encerrando o estudo de João. Então, os irmãos que já vêm e aqueles que ainda não vieram ou que está vindo, essa é a oportunidade de você trazer sua dúvida, sua pergunta, o seu ponto de vista. Quarta-feira, às 19 horas, teremos o fim do estudo do Evangelho de João, mas não se preocupe que está vindo outro estudo edificante com uma pessoa que está estudando bastante para vir trazer para a gente informações de Deus. E, irmãos, participe. Esse de João está chegando ao fim, mas irá começar um novo estudo. Mas participe, ore, pergunte, tire suas dúvidas. Já li esse evangelho, eu não preciso. Precisa sim. Nós precisamos todas as vezes se alimentar da palavra de Deus. E eu garanto que quando a gente lê um versículo e relê de novo, Deus fala de novo ao nosso coração. Então, quarta-feira esperamos cada um de vocês aqui às 19 horas para participar desse momento edificante que é o estudo da palavra de Deus. E domingo, convidar os irmãos também para estar aqui, porque vai ser um dia, um culto que nós teremos a ceia do Senhor. Nosso pastor Geraldo estará aqui ministrando a ceia e todos é mais do que convidados. E tanto na quarta como no domingo, convide mais um. Traga. Já convidei o Mário 10 vezes. A pessoa não me deu espaço. Ela só está esperando o mover do Senhor, e é no momento dele. O que nós devemos fazer é o quê? Orar por esse convidado e continuar convidando. Não desanimar, não desacreditar que um dia ele vai estar aqui e você vai ver que Deus vai fazer do jeito dele. Então, quarta e domingo, convide mais um. E o tema da semana assim projetado. Obrigado, Anselmo, por atrapalhar a mídia. O tema da oração, assim como vai ser projetado, tendo sido criado como fruto da vontade de Deus, tenho vivido para que seu propósito eterno se cumpra em mim e através de mim. As nossas orações são sempre às 10 e às 8 horas da noite, e nós oramos por esse tema. Tendo sido criado como fruto da vontade de Deus, tenho vivido para que seu propósito eterno se cumpra em mim e através de mim. Em Provérbios 19, 21 nos diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Nós temos vários planos, vários sonhos, vários objetivos, várias metas a ser alcançadas. Mas aquela parte B ali, ó, o que prevalecerá é o propósito do Senhor nas nossas vidas. Vamos ler todos juntos? Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que devemos fazer? Orar, entregar nossos planos, nossos sonhos, nossas metas, nossas conquistas a Deus e esperar Ele fazer o melhor. Porque às vezes nós pensamos que o nosso melhor é o melhor para nós, mas Deus tem o melhor, muito melhor que você nem imagina. Porque Deus é o Deus do impossível, Deus é o Deus do milagre, Deus é o Deus do amor, Deus é o Deus da correção, Deus é o Deus do nosso coração. Que nós possamos estar orando por esse propósito e nesse primeiro momento de oração, convidar a nossa irmã Márcia para estar orando pelo seguinte tema: gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nós, como seus filhos, e através de nós, como sua igreja. Márcia, ora. Márcia, dançadinha que eles formando antes da oração. Hoje à tarde eu estive com a irmã Lourdes lá no hospital, tá? Chega de informação, a irmã Lourdes está muito bem, graças a Deus. Nós conversamos lá hoje
Estive com a família dela, estive com ela no quarto. Já está andando, não está sentindo mais dores. Segundo ela, a evolução de casa para o base, Santa Cruz, São Lucas, hoje ela está bem melhor. Foi melhorando, hoje já está circulando no hospital. Ela falou, estou até jogando bola. Eu falei, benção. Então, o médico mandou ela andar, ela sai de manhã, dá umas andadas, algumas voltas ali dentro do hospital, nos corredores, à tarde e meio-dia. Então, entreguei a blusa dela, porque tinha uma blusa que era para ela. Cheguei lá que eu tirei a blusa, ela ficou mais bonita do que a do segundo. Eu falei, claro, a gente vai evoluindo, né? Falei, tá aqui, Laís mandou sua blusinha, você não estava lá, mas quando você voltar para casa, que você ir pro culto, você tem que ir com a blusa vestida. Então aqui o seu brinco, você botar o brinquinho também, o brinquinho de pérola. Esse é o seu que Laís mandou. E aí conversamos muito, depois saí para ir para outro hospital fazer visitas também. Então continuei orando por Lourdes, está bastante consciente de que Deus está no controle de todas as coisas. E aí é o que... Bota de novo o versículo que o Mário leu há pouco aí, irmã. E aí eu aproveitei, como cristão, nós usamos a oportunidade para evangelizar os outros que estão ali também. Porque a Bíblia diz que há tudo debaixo do céu um propósito lá. Então, até na enfermidade, nada passa despercebido aos Deus. É melhor que esteja na casa que há luto do que há banquete. Porque esse é o filho de todos os homens. É na hora do luto, na hora da tristeza, da fraqueza, da enfermidade, que as pessoas precisam compreender para onde nós iremos. Se Jesus voltar hoje, você vai para onde? Mesmo na igreja, pense você aí, viu? Se Jesus voltar hoje, para onde você vai? Então nós podemos proclamar o evangelho ali para as visitas que estavam ali, para Lourdes, as primas, as sobrinhas, e Lourdes consciente do controle de Deus na vida dela. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós rendemos graças ao Senhor, para que o Senhor continue cuidando de nós, continue cuidando do propósito que o Senhor colocou no nosso coração, que o Senhor continue cuidando de Lourdes ali no hospital, que a gente compreenda, ó Deus, que a Tua vontade deve prevalecer em nossa vida, porque debaixo do céu, debaixo do sol, há um propósito em todas as coisas. Nos dá certeza da Tua vontade, ó Deus, e nos coloca na direção da Tua vontade. Tira de nós todo empecilho, Senhor, para que entendamos que a Tua vontade deve prevalecer em nós e através de nós. E nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Continue orando por Lourdes, viu? Amém. Vamos nesse momento louvar ao Senhor através dos nossos dízimos e das ofertas. Vamos ler a palavra do Senhor que está lá em Malaquias 3:10. Leremos juntos. Vamos lá? Tragam o dízimo por todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponha-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. A gente é mais acostumada com aquela versão antiga, mas está lendo outro versículo, né? Mas é o mesmo, irmão. Isso é a mesma coisa. Glória a Deus, nosso Deus é fiel. Convidar nesse momento nossa irmã Esta para o nosso Senhor e para nos auxiliar no recolhimento dos dízimos e da oferta, vou convidar Gera. Oh, glória a Deus. Amados irmãos, a palavra do Senhor nos diz em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 7: Na minha angústia invoquei ao Senhor, sim, o meu Deus clamei, do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Que maravilha ter essa certeza, né, irmãos? Então creia que Deus, Ele é teu Pai. E na hora que você precisar, você só precisa clamar a Ele. Chame por Ele, porque Ele é teu Pai. Amém?
Vamos louvar ao Senhor. Você pode me acompanhar, viu? Aleluia. Ele não quer formalidade, Ele só quer intimidade conosco. É o que Deus quer. Então nós precisamos entender isso do Senhor. Ele não quer formalidade, não quer religiosidade. Ele quer intimidade, irmãos. É isso que o Senhor quer conosco. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem sou eu? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que resolveu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que resolveu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. Vamos. E se precisar, sai igreja. Chame por Ele, aleluia. Não preciso de formalidade. Ele quer
precisa de formalidade. Eu quero intimidade, eu sou teu pai. É só chamar. Ele é teu pai. É só chamar. Glória a Deus. Amém, vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, porque realmente o Senhor é o nosso Pai. E quando a gente te chama, Deus, no nosso culto, no nosso coração, no nosso quarto, não tem nenhuma oração, Deus, que o Senhor não escute. Nos ajude, Deus, a entender o tempo do Senhor, a começar em mim, Deus. Me ajuda a entender o propósito da minha vida, da minha família, de cada família representada aqui, de cada pessoa aqui, de cada pessoa que ouviu ontem, Deus, as palestras, as palavras, os louvores. A sua palavra ontem e hoje não volta vazia, Deus. Muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa alegria, o Senhor é tudo que nós precisamos. E obrigado por esses dízimos, Deus, e essas ofertas. Obrigado por quem pôde doar, quem não pôde, por falta de serviço ou por qualquer outra condição. Que o Senhor possa estar dando condições, Deus, a cada um. E independente do dízimo, Deus, recebe também no nosso altar, a nossa oferta de coração, de amor ao Senhor, a nossa adoração ao Senhor. É o que eu te peço e te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos, que está lá em Romanos 8, do verso 24 ao 29. Levemos juntos. Nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera por aquilo que está vendo. Entretanto, se esperamos. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar do início. Vamos começar de novo para a gente fazer. Vamos lá, juntos. Nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois se espera por aquilo que está vendo. Entretanto, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Amém. Glória a Deus. Convidando a nossa irmã Edna novamente. Glória a Deus. Amados irmãos, essa canção, ela fala de um rei que nos salvou e que nos resgatou. E se você é visitante hoje e ainda não entendeu o plano que Deus tem para a tua vida, Deus tem um lindo plano para a sua vida. E eu creio que você vai sair daqui pensando nisso, porque Ele desceu das regiões celestiais por tua causa e por minha causa. Adoremos ao Senhor.
desceu das regiões celestiais por minha culpa e assentou-se em um banco de réu pelos pecados meus. Ele chorou muitas vezes aqui neste vale de lágrimas, porque via no rosto de muitos a indiferença. Jorrou sangue no horto por mim, deixou rastros de sangue no Gólgota e subia o madeiro onde foi crucificado. Mas hoje eu dou glória a Deus. Dou glória a Deus, pois remido já sou com meu Cristo. Sou já herdeiro da vida que Ele ganhou. Aleluia, Jesus. Vitorioso um dia, sobre a morte com Ele serei. Um corpo incorruptível me transformarei. Você crê nisso? Você vai ter um corpo transformado. Isso é maravilhoso. Todo aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador será arrebatado daqui e vai se encontrar com o Senhor na glória. Aleluia. Obrigada, Jesus. Entre ricos ele foi sepultado por minha culpa. Uma pedra de grande tamanho o sepulcro fechou. Oh, Senhor Jesus, bem guardado ficou o corpo santo do meu mestre amado. Era o início do terceiro dia, quando varões do céu removeram a pedra tamanha e o meu Cristo ressurgiu vitorioso. É por isso que minha alma canta. Aleluia. Obrigada, Jesus. Dou glória a Deus, pois remido já sou com meu Cristo. Sou já herdeiro da vida que Ele ganhou. Eu creio, Pai. Vitorioso um dia, sobre a morte com Ele serei. Um corpo incorruptível me transformarei. Cante essa última estrofe. Vitorioso um dia, um corpo incorruptível Ele vai nos dar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, e que você receba essa mensagem, porque o teu Deus, Ele mandou Cristo morrer na cruz por todos nós, e por isso nós cantamos glória e aleluia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Se pudéssemos ficaríamos aqui, né, ouvindo a irmã louvar o Senhor, né, músicas lindíssimas, né, falando das verdades do nosso Pai. Amém? Muito obrigada, minha irmã. Que Deus continue abençoando a sua vida. Nossa igreja está com as portas sempre abertas, né, para ouvir a palavra do Senhor sendo cantada para a glória do nome dele. Nesse momento eu quero convidar os irmãos que aniversariaram essa semana, né, se temos aniversariantes, convidar as crianças para vir aqui à frente e convidar também os irmãos que têm motivo de gratidão e querem esse momento especial ao Senhor. Rapidinho as crianças.
Bom, temos nossa irmã Angélica aqui, que está agradecendo a Deus, né? Bom, e pelo sobrinho dela, Lucas, que começou a fazer a quimioterapia. Né? Os irmãos lembrem também de orar por ele, para Deus continuar tendo misericórdia e abençoar, né? Amém. Vamos orar então por essas crianças. Não temos aniversariantes, então a gente vai orar nesse momento pela vida das crianças. Vamos orar agradecendo a Deus pelo terceiro encontro de mulheres que tivemos ontem aqui. Foi assim um presente, uma bênção, né? Que o Senhor nos permitiu viver. Amém? Oremos. Pai querido amado, nesse momento, Senhor, nós queremos te louvar, agradecer ao Senhor pela vida de cada criança que está aqui à frente, Pai. Pedir ao Senhor que tenha misericórdia da vida dessas crianças, que abençoe as suas famílias, né? Que tudo que elas estão vendo e ouvindo aqui na igreja sirva, Senhor, para a glória do Teu nome, que elas possam, Senhor, ser alcançadas pelo Teu Espírito, que elas possam ainda, enquanto crianças, entender a importância da salvação, entender que o Senhor Deus que as ama, né? Nos ajuda, Senhor, enquanto tios, a fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Nos dá sabedoria, entendimento, sabedoria, para poder ensinar as crianças o caminho que elas devem andar. Nesse momento queremos entregar nas Tuas mãos, mais uma vez, na vida de Lucas, pedir ao Senhor que o Senhor faça, Pai, aquilo que nós sabemos que só o Senhor pode fazer. Né? Chega um momento que a gente vê que está nas Tuas mãos, Senhor. O Senhor é médico dos médicos, o Senhor não existe resultado de exame, não existe circunstâncias negativas, né? O Senhor Deus que pode todas as coisas. E o desejo do coração, né, aqui da nossa igreja, principalmente dos familiares de Lucas, né, da família de Geraldone, é ver Lucas, Senhor, sendo curado e alcançado pelo Teu poder, Senhor. Então, nesse momento é isso que nós queremos apresentar ao Senhor. Continua, Pai, abençoando, que Lucas a cada dia, Senhor, possa se sentir acolhido e cuidado pelo Senhor. Tudo isso nós pedimos ao Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém. Convidar a nossa irmã Val a trazer a palavra do Senhor, que o Senhor continue te abençoando, viu, irmã? Graça e paz. Amém. Olha eu aqui outra vez. Estive aqui ontem e já estou usando meu brinquinho, ó, inaugurando o presente que vocês me deram ontem, né? A todas as mulheres. Depois desse louvor de Edna, não precisaria mais de pregação, porque esse louvor, a letra é lindíssima, né? Conta toda a história da redenção através de Jesus. Mas a Deva me convidou e a congregação está fazendo 1 ano nesse local. O Sal e Luz também completando 3 anos aqui e 4 anos que Deus levantou esse grupo abençoado e abençoador e que abençoou tantas famílias naquele período tão difícil que nós vivenciamos, que foi a pandemia. E foi no momento de dificuldade que Deus levantou esses irmãos para um trabalho específico de conforto, de louvor, de adoração ao Senhor nas ruas, levando o Evangelho às famílias, arriscando a própria vida, porque naquele momento todos nós estávamos correndo risco, inclusive eles. Estavam ali em grupo, todos os sábados, cantando, saindo pelas ruas, às vezes tomando chuva, um pouquinho de chuvisco, sol. Então todos eles também se arriscaram, porque o vírus não estava escolhendo. Não escolhia pela idade, não escolhia pela cor, não escolhia pela classe social, mas o Senhor é conosco. E Ele é o dono da vida e é o dono da morte também. E Deus levou quem Ele quis. A desculpa foi a Covid. Claro que nós temos que ter os nossos cuidados, não é, Edna? Hoje nós discutimos lá na MCM os sinais que o corpo vai dando. O
corpo vai dando sinais que alguma coisa não está bem, não está funcionando bem. Nós temos que fazer a nossa parte. Mas Deus é o Senhor da vida, como diz Deuteronômio capítulo 32, versículo 39, se eu não me engano. Então, estamos aqui comemorando 4 anos de existência do Ministério Sal e Luz, 3 anos juntamente com essa congregação, porque em meio àquela pandemia também, o irmão Luiz, que era o coordenador, foi para Aracaju passear e gostou. E que não é da nossa conta, né? É da conta de Deus, é dele e de Lena. Foram, gostaram e voltaram, pastor. Nós agora vamos ficar em Aracaju. Eu chorei no dia que Luiz foi embora. As minhas lágrimas ficaram caindo, eu com vergonha de tanto choro no dia que Luiz se despediu da igreja. Mas Deus tem os seus propósitos. Uma vida de cada um de nós. Uma vida de Luiz, com a vida de Lena, com a vida de Adervândia, Ciel, com a vida da irmã Maria, com a vida de cada um aqui, de Jeane, Israel, de Edna, Gustavo, todos nós. Deus tem um propósito específico para cada um. Cabe a cada um de nós buscar do Senhor viver esses propósitos. Depender do Senhor para que a vontade soberana dele, que é boa, agradável e perfeita, se cumpra na nossa vida. Que não façamos como Sansão. Deus fez um projeto lindíssimo para a vida de Sansão, mas em nada Sansão obedeceu a Deus. Quando a gente vai estudar o texto da vida de Sansão, aí muitos versículos vai dizer assim, começa assim: e desceu Sansão. A vida de Sansão, ao invés de ser uma subida, era sempre uma descida. E nessa descida ele também arrastou os pais. Casou com quem não devia, fez tudo que não devia. Mas Sansão foi escolhido desde o ventre da mãe para que fosse um grande líder. Mas mesmo assim, nos seus últimos minutos da vida, ele se arrependeu e orou ao Senhor. E disse: Deus, sê comigo só mais esta vez. E a Bíblia vai dizer que ele matou mais filisteus na sua morte do que na sua vida. Porque Deus levantou para que ele fosse um líder contra os filisteus. Poderia ter sido muito melhor. Então, quando nós não dependemos do Senhor, como foi dito ontem aqui, por Tati, por Josi, e nós precisamos viver esses propósitos do Senhor e estarmos a cada dia nessa dependência, e que nem sempre é fácil. Ninguém se iluda achando que servir a Jesus vai ser sempre rosas. E se tem rosas, tem muitos espinhos, né? Pelo caminho. Então, assim, a gente não pode florear o serviço a Deus. Porque se preciso for, nós temos que morrer por Jesus. É Deus quem vai dar essa coragem, porque eu mesmo, em determinadas horas, eu sou muito medrosa. Eu sou muito medrosa, tenho coragem para muitas coisas, mas quando eu vejo a história de tantos homens e mulheres que deram a sua vida pelo Evangelho, para não negar Jesus. Semana passada, o pastor Gamaliel contou na nossa igreja que uma senhora foi enterrada viva com seu filho, e o filhinho chorando. E ela disse: não nego Jesus. Tenha calma, meu filho. E o filho gritando e chorando. E eles sendo soterrados. Isso é real. Aqui no Brasil não acontece, não. Ser crente no Brasil é uma maravilha. Mas nesses países onde a maioria é maioria muçulmana, os cristãos sofrem muito. E não é evangélico, não. Os católicos também. Tem morrido muito católico, muito padre, freira, nesses países onde a religião aquele muçulmano, né? Aquele islamismo radical. E aquela mulher morreu dizendo para o filho: fica tranquilo, filho, porque daqui a pouco nós vamos cear com o nosso Senhor. É muita fé, né? Então, ser crente no Brasil é uma bênção, é um privilégio que Deus
conserve o nosso país assim, com essa liberdade religiosa que nós temos, de cultuarmos a Deus assim, ó, com as portas abertas. Mas muitos países, os irmãos não podem carregar uma Bíblia. Lá no retiro, no nosso último retiro em fevereiro, o pastor Jeremias Bento, que está internado, sofreu um AVC, ele contou para a gente que um amigo dele, missionário, tinha sido preso no Egito por carregar uma Bíblia e estava preso em fevereiro. Não sei do resultado, não perguntei mais ao pastor Jeremias. Estava preso no Sudão por carregar uma Bíblia em público. Aqui no Brasil a gente tem várias, anda com várias. Olha o tamanho da minha, ó. Peguei na igreja hoje de dia, com essa Bíblia enorme. Glória a Deus por isso. Porque nós temos esse privilégio e muitas vezes não damos valor a essa liberdade. Né? Qualquer coisinha a gente acha que é muito esforço para pregar o Evangelho no Brasil. Mas é luxo. A gente ser crente no Brasil é um luxo só. É uma bênção. Mas nem todos os irmãos estão vivendo esse privilégio que nós temos de termos Bíblias de várias versões em casa, de sairmos na rua com as nossas Bíblias, de visitarmos hospitais, portando uma Bíblia, falando de Jesus dentro do hospital, nos presídios. Lá fora não é assim. O país europeu, o continente europeu, aliás, o continente europeu, onde começou a reforma protestante, hoje é considerado um continente pós-cristão. As igrejas onde a reforma nasceu, como a de Edimburgo, na Escócia, o John Knox foi fundador do presbiterianismo, da igreja presbiteriana, hoje é um bar. O pastor Hernandes Dias Lopes já esteve lá visitando. E muitas igrejas, não só evangélicas, como católicas também, estão sendo transformadas em museus, bares, clubes, escolas. Então nós ainda podemos dizer assim que nós somos muito felizes no Brasil, onde o Evangelho tem crescido. Talvez não tenha feito tanta diferença na moral dos brasileiros, na vida moral, na vida ética, mas é uma alegria para a gente ver que o Evangelho está avançando. Hoje já somos mais de 30%, eu creio, de evangélicos no Brasil, a população. Mas nós vamos ler Marcos capítulo 15, 21. Eu uso geralmente a versão corrigida. Não sei se vocês têm, eu vejo que vocês usam aqui a NVI. E a versão que eu gosto de usar é a revista corrigida. Marcos 15, 21. Eu coloquei um título assim na minha reflexão para hoje, o seguinte título: Fazendo parte da história, Simão Cirineu. Então, Marcos 15, eu vou ler aqui na minha versão. Marcos 15, 21. É muito boa a NVI também, viu, gente? É porque, como eu aprendi a decorar os textos, memorizar na corrigida, que é uma das mais antigas versões, a NVI é mais nova e é mais, digamos assim, mais aportuguesada, né? Mais adequada para o nosso português, a tradução dela. Aí, quando eu tenho dúvidas, aí eu consulto outras versões, porque a corrigida ela é mais formal, né? Essa é a fiel. Mas não tem problema não. Eu leio aqui, vou ler aqui. Revista corrigida. Isso, ótimo. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Agora nós vamos ler Mateus 27, 32. Mateus 27, 32. Vamos ler todos juntos. Quando Saíam, encontraram um homem cireneu chamado Simão, a quem constrangeram
constrangeram a levar a sua cruz. Agora Lucas 23, versículo 26. Lucas 23, 26. Vamos todos? E quando iam levando, tomaram certo Simão Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. As crianças aqui já ouviram falar? Os adolescentes, né? Criança não, adolescentes, que eu não estou vendo mais as crianças aqui. Subiram, né? E Simão Cireneu, vou fazer agora uma sabatina. E o professor Devan? Simão Cireneu. Simão Cireneu. Quem lembra o que foi que Cireneu fez? O texto já diz aí. O que foi que ele fez? Quem era Simão Cireneu? Ajudou a carregar a cruz de Jesus. Quem era Simão Cireneu? Cireneu era um sobrenome? O que vocês acham? Jair, né? Jair, fala aí, Jair. A terra que ele veio. A terra de onde ele veio. Então, Cirene era uma cidade de cerca de 100 mil habitantes naquela época. Não era pequena. Era uma cidade tipo Valença, que tem quase 100 mil habitantes hoje, ou então Santo Antônio de Jesus, que deve ter aí uns 103, 105 mil habitantes. Então era uma cidade desse porte, não era uma cidade tão pequena. Então Cirene ficava no norte da África, que hoje essa cidade ficaria no país chamado Líbia, a oeste do Egito. Então era uma cidade africana. E também era uma cidade desenvolvida, foi também um centro intelectual naquela época de Jesus. Ela foi dominada na época de Alexandre o Grande pelos gregos ou macedônios, e naqueles tempos de Jesus era uma cidade dominada pelos romanos. E aí lá vem Simão, naquele momento que Jesus estava levando a cruz. Não se sabe exatamente a hora, o momento e o local que ele pegou aquela cruz para carregar. O fato é que Jesus estava levando a sua cruz, já muito debilitado, e o que o texto disse? Que os soldados constrangeram Simão a levar a cruz de Jesus, a ajudar Jesus a carregar a cruz. Alguns estudiosos dizem que talvez ele tenha só segurado a extremidade da cruz. Mas aí esse último texto que nós lemos diz que ele colocou a cruz nas costas e ajudou Jesus a concluir aquele percurso. O fato é que Jesus passou na Via Dolorosa, lá em Israel, na Jerusalém Antiga, na Cidade Velha, tem uma via, se eu não me engano, com 14 locais, com 14 plaquetas, que eles chamam de Via Dolorosa, que hoje de Via Dolorosa não tem mais nada, né? É um comércio árabe. Uma vez comprei uma caneca lá para trazer de lembrança aqui para uma irmã. Quando eu fui pegar a da estante, já viu árabe como é que é, né? A fama de árabe, né? Eu disse, vou levar essa. Não, deixa que eu vou pegar uma na caixa. Claro, né? Quebrada, faltando um pedaço. Eu só fui perceber aqui. Quando a irmã abriu o presente, eu não tinha aberto a caixa, ela disse, tá faltando um pedaço da caneca. Eu disse, só podia, né? Árabe. E até hoje os árabes não se dão bem com os judeus, né? Os judeus, nosso guia era um judeu, o Samuel Ben-Zikri, e ele tinha assim, bem antipatia aos árabes, realmente eles não se dão bem na prática, né? E eles tomaram conta daquele trecho ali, onde foi a Via Dolorosa. Então hoje a gente passa na Via Dolorosa, por onde Jesus passou carregando essa cruz, tudo comércio. Parece o centro comercial mais arrumado. É o nosso centro comercial, com aquelas lojinhas, todos vendendo praticamente as mesmas coisas. Canequinha, lembrancinhas, não é?
canequinhas, bijuterias, souvenirs. Então, hoje é no centro comercial. Então, nós não sabíamos ali em que momento, em que local, que Simão foi constrangido a carregar, a ajudar Jesus a carregar a cruz. E vocês aqui, do Sal e Luz, os irmãos da congregação, Edna, Gustavo, que estão sempre aqui ajudando, cada um de nós temos ajudado Jesus a levar a cruz. Porque assim, é fazendo a obra, é buscando a face do Senhor, que a gente também ajuda Jesus a levar a cruz. É contribuindo com o reino. Porque ninguém é neutro. Não há neutralidade no mundo espiritual. Ou estamos ajudando Jesus a levar a cruz, ou estamos colocando mais peso na cruz. E agradando aquele outro. Eu não gosto de falar o nome dele. Então é com as nossas atitudes, com as nossas posturas, com a nossa dedicação, a nossa fala, né? Nosso linguajar. É com o nosso linguajar que a gente ajuda Jesus a levar a cruz. Ou não. É com o nosso comportamento com o outro, na família, com os irmãos, na igreja. Então é através das nossas atitudes. Simão inicialmente quis. Será que ele queria se expor? Ajudar o homem moribundo, todo sujo, ensanguentado, pobre, condenado. Jesus recebeu a pior condenação, que foi ser crucificado. O romano ele não podia, por lei, ser crucificado. Mas Jesus era judeu. E por isso ele foi crucificado. Foi a pior pena que ele recebeu, foi a morte de cruz. É tanto que Paulo, lá mais na frente, o apóstolo Paulo não foi crucificado, porque Paulo era judeu, mas também o pai tinha comprado, né, a cidadania romana. Então Paulo tinha dupla cidadania, era romano e era judeu. Jamais Paulo poderia ser crucificado, mas Pedro, segundo a tradição judaica, porque isso não é registrado na Bíblia, segundo a tradição judaica, Pedro foi crucificado porque era judeu. E de cabeça para baixo, conforme a tradição judaica. Porque ele disse, não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Então não há registro na Bíblia quanto a isso. Então, quem foi Simão Cireneu? A cidade de Cirene, ela vai ser citada em Atos 2:10. Quem lembra o que aconteceu em Atos 2:10? A descida do Espírito Santo. Então, Cirene, os sireneus estavam ali também reunidos naquele momento em que os discípulos falavam em outras línguas estrangeiras e que cada um daquelas nações diversas ali, cada um ouviu falar na sua própria língua. E ali a cidade é citada. Olha lá, 2:10. E Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, que é a cidade de onde era Simão, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Então, cretenses, árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Só abrindo um parêntese aqui, que há muita confusão, né, com relação ao dom de línguas. Deus continua fazendo isso. Eu vi o depoimento de uma mãe de um pregador da televisão, eu li um livro, ela contando a experiência dela, que um dia ela pregou numa igreja e havia uma mulher estrangeira na igreja, ouviu toda a pregação na língua dela. Essa mulher eu não conheço, só li o livro dela. Mas o pastor Jeremias Bento era pastor da Igreja Batista Esperança, ali na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, ainda tem a igreja lá. Ele foi pastor, o sogro dele foi pastor muitos anos, ali daquela igreja, e ele disse que um dia entraram 5 indianos na igreja, no culto domingo à noite. Eu já contei isso inclusive na classe de quinta, e aquele cantor
O que cantava com Denise? O cantor Luiz de Carvalho. O cantor Luiz de Carvalho foi quem pregou. E aqueles 5 indianos, na hora do apelo, foram à frente. E o pastor Jeremias fala muito bem o inglês e foi lá, se dirigiu aos indianos: o que vocês estão fazendo aqui na frente? E eles disseram: estamos aceitando Jesus. Aí o pastor Jeremias falou: como? Eles explicaram em inglês, né? Nós entendemos tudo. Toda a pregação nós entendemos na nossa língua. Dessa forma que aconteceu aí em Atos 2:10. Deus continua o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Hebreus 13:8, não é isso? Jesus Cristo é o mesmo. E os sirineus estavam ali e ouviram toda a pregação também na língua deles. Cirene também vai ser citada no livro de Atos, capítulo 11, 20 e 21. Atos 11, 20 e 21. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, olha Cirene de novo aí, a cidade de Simão, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Olha os sireneus crentes aí. Também vamos ver Atos 13, versículo 1. Atos 13, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu, mais um crente de Cirene, e Lúcio Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Atos 6:9 também. Atos 6:9. Esse momento aí é quando Estevão foi apedrejado. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos e dos sireneus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia e disputavam com Estevão. Então esses aí foram contrários ao discípulo de Jesus chamado Estevão, o primeiro mártir do evangelho, do cristianismo. Simão também, no versículo 21 do capítulo de Marcos, o capítulo 15 que nós lemos, vai dizer que Simão era pai de Alexandre e Rufo. Então não sabemos muitas coisas a respeito de Simão. Tudo indica que Alexandre e Rufo eram cristãos, porque eles vão ser citados, pelo menos o Rufo, pelo apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 16, versículo 13. Romanos capítulo 16, versículo 13. Aí é o apóstolo Paulo. Vamos ler? Saudai a Rufo, eleito do Senhor, e a sua mãe e minha. A gente fica pensando que Rufo era irmão de Paulo, né? Mas não era não, é porque ele considerava a mãe, a esposa de Simão, no caso, como se fosse mãe dele, pelo cuidado que ela tinha com Paulo. Então a Bíblia não afirma se Simão era um cristão ou não, mas tudo indica que sim, porque a esposa cuidava do apóstolo Paulo e os filhos são citados, um dos filhos aí é citado pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo enviando uma saudação a Rufo. Então tudo indica que era uma família cristã. E os teólogos dizem que lá em Cirene havia uma sinagoga de judeus, havia um grupo de judeus que residia ali em Cirene. Uma outra coisa que a gente tem que pensar: Simão, se Simão não carregasse
Se Simão não ajudasse a carregar aquela cruz, ele entraria para a história de Jesus? Com certeza não. Ele vinha do campo. Chegou e encontrou aquela situação. Jesus ali, transportando, todo machucado, ensanguentado, ferido, muito debilitado, e os soldados o constrangeram. Vem cá, você. Vem cá, demônio. Você agora. Você vai ajudar agora a carregar a cruz de Jesus. E Deus não faz isso com a gente? Porque Deus usa quem Ele quer. Amém. Glória a Deus. Deus usou naquele momento os soldados. Lá vem Simão, talvez até distraído, né? Como disse Tati aqui ontem. Quantas distrações tem na nossa vida? Talvez até distraído vindo do campo, né? Às vezes com um saco de cacau nas costas, né? Ou um saco de laranja, né? Ou um saco de lima. Meu pai, de vez em quando estava mais fortinho, de vez em quando chegava lá em casa assim, né? Um saco de jaca, com um saco de laranja e banana da terra e banana prata. Farinha. Farinha de Guararema, né? Então, lá vinha Simão, lá vinha Simão do campo. Aí alguns teólogos vão achar, né? Não tem certeza, que ele devia ser um agricultor. Mas pode ser que não, né? Podia ser também um trabalhador rural, simples. Né? Naquela época tinha escravo. Naquela época tinha escravo, podia ser também, ninguém sabe. Então o fato é que ele era africano, porque Cirene é uma cidade da África. E naquele momento ele foi constrangido. Algumas versões vão dizer assim, que ele foi forçado. Mas eu creio que Deus usa tudo o que Ele quer para às vezes nos colocar no centro da vontade dEle. Ele usa as circunstâncias, Ele usa os soldados que Ele usou para colocar Simão ali no centro da vontade dEle. Deus usa a enfermidade. Deus usa os filhos. Deus usa a necessidade. Deus usa tudo que Ele quer usar e quem Ele quer usar. Às vezes uma pessoa que a gente nem conhece, Deus usa. Semana passada eu estava em Porto Seguro. Aí avisaram lá na igreja, na PIB de Porto Seguro, que ia ter culto de oração à tarde, na quarta-feira. O culto da igreja mesmo é na quinta. Eu disse, na quinta eu não posso, aliás, na terça, na quinta é pequeno grupo. Eu disse, na terça eu não posso, porque eu tenho uma classe de batizandos. Aí ele disse, eu vou à tarde para o culto de oração. Mas quando eu cheguei, o culto de oração, na verdade, já tinha encerrado. Só tinha um grupo de mulheres, porque elas foram lá durante o dia inteiro. E aquele grupo maior ainda estava lá na sala de oração. Aí eu fui. E quando eu cheguei lá, ela disse, vamos orar por você. Uma irmã que estava liderando e tinha mais umas 10 mulheres. E eu me ajoelhei e disse, eu vou ficar de joelhos. E naquele momento a irmã foi dizendo assim, você tem orado assim, 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 assado. Eu não contei para ninguém. Que há muito tempo eu venho orando assim. Eu disse, essa oração eu faço todos os dias. Quem contou? Aí na igreja batista, isso acontecer? Deus é o mesmo. Não tem que. Se buscar, acha. Como a Edna acabou de cantar aqui, eu sou teu pai. É só me chamar. E irmão Donaciano fala assim, a gente sempre se surpreende com Deus, não é, irmã? Deus não se surpreende com a gente, mas a gente sempre se surpreende com Ele. Porque aquele que busca, acha. Aquele que bate a porta, abre. Deus não deixa ninguém voltar de mãos vazias. Agora é porque a gente busca muito pouco. A gente medita muito pouco na palavra de Deus. A gente lê muito pouco a palavra de Deus. As igrejas oram muito pouco. Quando é evento, enche. Quando é culto de oração, o pastor Hernandes Dias Lopes fala que os nossos cultos de oração estão na UTI. Porque isso não é na igreja Batista Teosópolis, não. Isso é geral. Mesmo nas igrejas pentecostais, neopentecostais, tem muita coisa. Agora, o culto de oração mesmo, de consagração, é pouca gente. Até porque eu penso, isso aí é um pensamento meu,
que nós, americanos e brasileiros principalmente, que vivemos num país tropical, alegre, cheio de praias boas, né, de efervescência, carnaval, né, festas no Brasil, o povo em si, o povo brasileiro, não tem uma tendência para reflexão. Não gosta de parar para refletir. Não, se for para trabalhar, para agir, lavar a panela, aí é fácil. Você consegue muita gente. Agora vamos montar aqui um grupo de oração, irmãos, vamos orar, vamos fazer uma vigília. Não vai nem a metade da igreja. Eu estou mentindo? Nossa igreja deve ter mais de 1000 pessoas. O último cadastro que a turma refez, eu não, né? Um grupo lá, deu 1.600 pessoas. Espalhadas, né? Nas congregações, 1.600. Isso em 2019. Aí quando a gente organiza um culto de oração, que é uma igreja que ora, graças a Deus, quando a gente organiza, vamos fazer por horário, não é? Horário. Dia 15 de novembro passado eu fiz isso. Vamos fazer o dia inteiro. Eu fiquei lá de 7h30 da manhã até 8h30 da noite. Eu digo, eu vou chegar cedo, só sair daqui depois, no final. Cada um tem suas lutas. E nós temos que lutar com Deus. Colocar diante do Senhor as nossas lutas. Aí, grupo da irmã fulana, vai ser tal hora, de 7h30 às 8h30. Grupo do irmão fulano, grupo pequeno, de 8h30 a 9h30. Aí quando eu levantava os olhos assim, que eu olhava aquele grupinho, só ficava naquela horinha dele ali, e graças a Deus que ainda foram, né? Graças a Deus, pouquíssimas pessoas ficaram assim a manhã inteira, ou 3 horas, ou 4 horas, a não ser Lito. Lito ficou comigo o dia todo, chegou 9 horas da noite, saiu 8h30 da noite. Eu disse, Geraldo, o membro da igreja mais assim, que ora mais, é Lito. Brincando, né? Vocês sabem quem é Lito? Gente, não sabe quem é Lito, não. Aquele irmão que tem um probleminha assim, que ele gosta de sentar perto de Geraldo. Chega no horário. Chegou pela manhã e só saiu 8h30 da noite. E mais uns 2 irmãos, uma irmã que ficou a manhã inteira. Mas assim, no geral, um feriado, a gente não tem coragem de fazer isso. Dedicar um feriado todo para Deus. E hoje eu não vou lavar um prato. As mulheres, né? Hoje eu não vou varrer a casa, não, deixa a casa lá, depois eu varro. Quando eu chegar, eu faço isso domingo. Dedicar o domingo todo para o Senhor. Não. Um final de semana todo. Esse final de semana todo eu vou jejuar e orar e ler a palavra, não vou ligar a televisão, não vou ver o celular, só as coisas necessárias. É difícil a gente fazer isso. O brasileiro, aí a gente vai lá no Oriente, hoje Geraldo falou da mesquita, né? Que a gente passava assim, nós tínhamos em fevereiro de 2020, no Oriente Médio. Aí na sexta-feira, que é o dia de consagração deles, a gente quase que não conseguia táxi para voltar para o hotel. As lojas todas fechadas, a ficha não caiu. Porque o adventista, o judeu é o sábado, né? O muçulmano é na sexta. A gente guarda o domingo. E aí, quando nós passávamos em frente às mesquitas, um monte de sapatos, sandália havaiana, tênis, todos na calçada. E tinha uma mesquita que nem cabia todo mundo, que tinha uma fila enorme de homens do lado de fora, com aquela oração deles, né, que eu soube que é uma frase que eles ficam repetindo. É uma frase sempre eles repetindo. E fomos visitar uma que cabem 50.000 pessoas, a de Abu Dhabi. Lindíssima. Não tem uma cadeira. Nenhuma mesquita tem cadeira. Aí de nós, se não colocarmos uma cadeira lá no santuário da Teosópolis, e todo dia a gente está sendo solicitado para colocar acolchoamento. Pastor, pelo amor de Deus, bota uma espuma aí nesses bancos. Que é bom, a gente vai fazer isso, para a gente ter mais conforto, né? Tem os idosinhos, né? Tem os magrinhos, né? A gente vai fazer isso em nome de Jesus, para o nosso santuário ficar o mais confortável possível. Não é pecado não, a gente ter conforto. Mas eu fiquei impressionada com aqueles muçulmanos. Eu fiquei com vergonha de mim mesma. De ver aquele povo 5 vezes por dia nas mesquitas.
sou boa de som. Mas em Dubai, naquela região toda do Oriente Médio, Dubai é uma cidade altamente desenvolvida, a parte nova. Tem a parte antiga e todas aquelas cidades lá. Doha, no Catar, exceto Kassab, que nós somos, que é assim, bem mais atrasadinha. Mas as outras, Abu Dhabi, são cidades belíssimas, com aqueles prédios montanhosos, imensos. Agora, o som toca 5 vezes, chamando o povo para as mesquitas. Aí a maioria das mulheres não vai, porque elas cuidam dos filhos, é a cultura deles. E as mulheres cuidam da casa. Os homens é que se deslocam para as mesquitas. Mas 5 vezes por dia. Será que esse povo não tem o que fazer? Será que esse povo não trabalha? Será que esse povo não estuda? Gente, 5 vezes. É um som tipo o som de um berrante alto que ouve em toda a cidade. 5 vezes por dia, todos os dias. O som toca 5 vezes por dia e eles saem correndo, largam tudo, aqueles que podem, e vão para as mesquitas orarem. Não tem uma cadeira. 50 mil pessoas é de Abu Dhabi. Cabe 50 mil pessoas. Eles vão chegando de joelhos com a cara no chão. Aí eu voltei com vergonha de mim mesma. A roupa, eu fui com uma saia assim, estampada, uma saia longa, mas é viscose, né? Viscose às vezes fica assim um pouquinho, uma sombrinha. Que eu nem uso roupa transparente. Acho que uma sombrinha. A senhora que estava à porta, ela olhou assim, achou que minha saia estava um pouco transparente na parte de baixo. Eu tive que vestir aquela túnica preta por cima, parecendo um pinguinzinho, né? Então, assim, o cabelo a gente cobre e eu tive que botar aquela túnica preta. Elas encaminham a gente para um vestuário que chama, né? Vestuário lá dentro. Aí lá tem um monte de cabide, uma parede assim, um salão quase desse tamanho aqui, com muitos cabides e muitas roupas, aquelas túnicas pretas. Aí eu tive que vestir aquela túnica para entrar. Aí falei na minha classe de jovens, quando eu voltei de lá, né? A gente vai fazer a mesma coisa que na igreja Teosópolis, botar umas roupas para as irmãs aí na entrada. Glória! Aí Mateuzinho era vivo ainda, né? Mateus Pinto falou, muito bem, tia, eu apoio. Mateus Pinto, não sei se vocês se lembram dele, que nós oramos muito, porque ele estava com câncer na cabeça, mas Deus já resgatou. Mas só de brincadeira, né? Então, assim, eu voltei realmente, assim, constrangida pela crítica que eu sou, porque nós conhecemos o Deus verdadeiro e esse Jesus que transforma a vida e faz coisas tremendas na nossa vida. Só não faz mais por causa da gente. Só não faz mais porque a gente não vive os propósitos de Deus na nossa vida, como o Tati falou aqui, porque a gente se distrai com muitas coisas. E aquilo que é importante para a nossa vida espiritual, às vezes a gente não tem tanta dedicação. Não tem, independente da cultura, viu, gente? Independente da cultura. Minha avó era semi-analfabeta, mal sabia ler, de roça. Eu nasci numa fazenda. E desde que eu me entendi por gente, que minha avó ia 3 vezes por dia à igreja. Ela mandou meu avô construir uma igrejinha católica, uns 20 metros da casa, uns 25, 30 metros da casa, uma igrejinha católica, mal sabia ler. Ela ia todos os dias, 3 vezes por dia, à igrejinha dela, ó, do lado da casa. A casa era assim, ó, quando era época de férias, teve uma vez que eu tive que dormir debaixo da mesa, da sala. A casa era grande, mas de tanto neto que se reuniu lá. E ela não deixava, a casa podia estar cheia de visita, podia ter o príncipe na casa dela, mas o horáriozinho dela de rezar, 5h30 da manhã, meio-dia e à noite. Às vezes cochilava, depois de uma certa idade, que ela voltava para casa 2 horas da manhã, rezando e cochilando, mas ficava lá. Então, assim, esse exemplo de fé da minha avó católica
Hoje 90% da nossa família são evangélicos. 90% dos nossos familiares são evangélicos. Deus foi alcançando muita gente, foi alcançando os filhos, os netos. Ela nunca criticou. E tudo aquilo que havia na vida da minha avó, Deus foi tirando. Inclusive, aquela adoração que ela tinha pelas imagens. Porque quando os filhos foram se convertendo e chegavam na casa dela dizendo assim: mamãe, tira essas imagens da igreja, tira esses santos, tira essas imagens, isso é idolatria. Ela falava: meus santos não estão fazendo mal a ninguém. Ela era maravilhosa. Uma mulher altamente temente a Deus, minha avó. Foi exemplo para toda a região, todas as pessoas que conheceram ela. Mas 2 anos antes dela falecer, ela disse para minha mãe: sabe que eu não estou acreditando mais nesses santos? Quem faz isso? Quem foi que constrangeu? O Espírito Santo de Deus. Os filhos falaram anos, ela nunca se despertou para isso. Mas antes dela morrer, Deus foi tirando tudo que não agradava a Deus da vida dela. Ela não chegou a tirar as imagens. Meu pai quebrou depois, tirou, transformou numa congregação da Assembleia de Deus, que meu pai já era da Assembleia de Deus. Mas ela já não cria mais naquilo. Deus tirou aquele sentimento do coração dela. E na véspera dela falecer, ela falou para minha mãe assim: eu acho que eu estou perto de morrer. Isso tem 27 anos que ela faleceu. Geraldo tinha 30 dias de nascido. E ela disse: eu acho que eu estou perto de morrer. Toda hora eu peço perdão a Deus pelas minhas palavras. Minha avó nunca xingou. A casa cheia. Não tinha nada que fizesse minha avó xingar. Aí ela inventava assim umas palavras que não existem no vocabulário, nem no português, quando estava muito aborrecida com meu avô, porque meu avô não era brincadeira. Aí ela chamava meu avô de congoxo velho, ó. Eu acho que eu vou chamar Geraldo assim, para o Geraldo ficar mais velho. Aprenda essa aí, viu, Edna? Congoxo velho. Era um palavrão de minha avó. Mesmo assim, ela pedia perdão a Deus. Ela falou para minha mãe: eu acho que eu estou perto de morrer. E toda hora eu peço perdão a Deus pelas minhas palavras. Nunca vi minha avó falar um palavrão. E ela morreu, como eu sempre peço a Deus para morrer também. Eu digo: me leve, Senhor, como o Senhor levou minha avó. Ela sentada em frente à minha mãe, na casa de minha tia. Ela passou, ficou assim, querendo desmaiar. Meu pai trouxe da roça para pau-brasil. E a mesinha assim encostada à parede. E ela olhando para minha mãe, ela virou para minha tia e falou assim: eu disse meu café. Ela estava tomando sopa. Aí minha tia levantou. Quando minha tia se levantou, minha mãe desviou o olhar de minha avó, que estava em frente, e olhou para minha tia. Quando minha mãe rapidamente voltou para minha avó já estava desse jeito. E aí minha mãe pegou com minha prima que estava na hora, colocou ela na cama, ela já tinha falecido. Rapidamente assim, e como eu gosto muito de sopa, né? Aí eu peço a Deus que eu morra assim também, né? Comendo sopinha, quentinha. E Deus levasse. Gente, é um privilégio muito grande morrer assim, não é? É um privilégio muito grande. Então nós louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem feito através de cada um de vocês aqui, que tem ajudado Jesus a levar a cruz. E que o Senhor cumpra os seus propósitos na nossa vida. Nem sempre é fácil, mas sempre vai valer a pena. Porque o Senhor é conosco, o Senhor nos dá força, o Senhor sempre renova as nossas forças e nos sustenta quando realmente temos um coração disposto a servir a Deus. Que o Senhor continue nos abençoando, que Deus continue abençoando essa liderança que está aqui, que Deus colocou aqui. Não foi eu, não foi Geraldo, não foi Luiz. Né? Deus levou Luiz e Helena porque eles estão fazendo outro trabalho lá. Deus colocou a Dervan aqui porque Deus sabe com quem pode contar. Colocou Milena, Nicole, toda essa turma, a irmã Maria, as outras irmãs que estão aqui, os outros irmãos. Porque Deus tem um propósito aqui nessa comunidade. Não é à toa. Não desfaleçamos. Né? A palavra de Deus diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor.
Então, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, sustentando. O preço às vezes é alto, mas compensa, porque mais alto foi o preço que Jesus pagou. Que Deus continue abençoando a vida de Ancielma, de Fabiana, de Adervan, de Laís, de cada um de vocês aqui, as famílias de vocês, os filhos, a vida de Felipe, né, Felipe? Felipe está uma bênção. Glória a Deus. Então, que o Senhor, assim, continue abençoando esse lugar. E obrigada pela oportunidade. Glória a Deus. Obrigado, Val, mais uma vez por atender nosso pedido. Está sempre conosco. Irmãos, que continue orando por a irmã. E a médica que a Luciana falou, né? Lembrei do nome dela? Doutora Suzane. Doutora Suzane. A Juliana é processo depressivo. Então tem algumas pessoas que a gente vai estar orando, né? A irmã hoje está bem melhor. Estive com o Joel também, nosso pai de base. Joel também é CA. E nós temos algumas questões aí para a gente. Eu vou começar a fazer o nosso hospital, porque nós temos muitas pessoas conhecidas que estão lá. Aí a gente vai estar orando intensamente com essas pessoas aí. Lourdes, Juliana, doutora Suzane, Joel. Continue orando. Após a oração silenciosa, estamos encerrando o culto dessa noite. Que o Senhor, pois, abençoe sua semana. Continue cuidando de nós, no nome de Jesus.